da feminina para a deputada Isa, senão ela vem aqui e sobe em cima disso aqui, eu conheço, vai por mim. Tá? Em viatura, ela sobe na viatura, ela sobe aqui também no balcão. Faz favor. Vai, vamos que aí já vamos depois já para o próximo, senão... E agora, sem discussão, cada um faz sua pergunta, o secretário está aqui para responder o que os senhores quiserem. Quem está preso, quem não está preso, é ex-presidente, o que for, vamos usar da educação, do respeito entre deputados, porque eu acho que chegamos aqui, são para poucos, certo? São poucos que podem sentar aqui, então o respeito é tudo, pode ser o partido que for, cada um respeitando o seu lado, certo? Tudo bem, Gil? Tudo bem, deputada? Então, prosseguimento aí, nosso secretário, que eu sei que... Vamos fazer rapidamente, só pode ser até mais rápido, perguntas mais rápido, que ele vai ter que sair, não tem condições de ficar mais aqui. Eu estou vendo que está pegando fogo, e ele tem que resolver esse problema, que queira ou não queira, ele é o secretário e é ele que vai resolver. Obrigado, presidente. Penitenciária feminina, nós não temos, deputada, notícia de faltar nenhum item do kit de higiene das presas. Mas a imprensa noticiou também, há um tempo atrás, de que presos do CDP de Osasco recebiam... Então, mas eu repito, nós temos inúmeras instituições fiscalizadoras. OAB, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Corregedoria dos Presídios, mas a Corregedoria Administrativa da SAP, tem inúmeros. E essa é uma denúncia que não encontra eco. Nós não podemos acreditar... mulheres grávidas, eu visitei a penitenciária feminina e a da capital, de Santana capital. E eu vi as condições. Eles não sabiam que eu iria. Eu estava passando ali e resolvi entrar. Provoquei um susto tremendo e falei, eu quero ver nessas condições, eu não quero avisar para visitar, senão eles pintam de verde, pintam de branco. Eu sei como é que é, eu já fiz isso. Né? Pela ordem, senhora deputada, pela ordem. Você me permite, pela ordem? Primeiro, cumprimentá-lo e, rapidamente, dizer que quando eu estive... há um ano e pouco atrás, visitando a penitenciária feminina... Silêncio, por gentileza. Por favor, deputado. Inúmeras detentas que se encontravam lá denunciaram a falta absoluta de produtos de higiene. Deputada, a senhora agora, como deputada, vamos conversar direto com o secretário e nós vamos cobrar, entendeu? Vai ser fácil, dá para resolver e aqui dá para conversar e não vai ter problema nenhum. Mas eu queria, presidente, ainda um dos itens que a deputada mencionou é sobre dispensa de servidores. Em hipótese alguma, sob quaisquer circunstâncias, haverá dispensa de servidores por causa do compartilhamento operacional da gestão. Não existe, o funcionário público ele tem estabilidade, ele será aproveitado independente do que aconteça. Não haverá, repito, já falei isso 37.425 vezes, não haverá qualquer prejuízo a nenhuma das categorias profissionais da Secretaria da Administração Penitenciária por causa do plano de expansão do sistema prisional com a utilização da iniciativa privada. Isso é uma garantia governamental e é garantia do secretário. Satisfeita, deputada? Deputado Altair Moraes, o senhor tem a palavra. Pois não. Secretário, obrigado pelo senhor ter vindo aqui na nossa comissão. Quero cumprimentar ao nosso presidente, delegado Olim, e todos os nossos pares, todos os presentes. Rápido e objetivo, para a gente não ficar com muita conversa aqui, porque eu sei que o senhor está... uma série de coisas para resolver muito sérias. Queria dizer para o senhor também que na minha casa está tudo limpinho, mas quando vem visita a gente também costuma arrumar melhor. Entendeu? Bom, secretário, é simples e objetivo. O governador do estado ele prometeu um aumento para as polícias e acredito que está bem alinhado, ele já deixou isso bem claro. Mas eu quero saber qual a valorização que vão ser feita também para os agentes da ZAP. Eu me preocupo muito com isso, entendeu? E a AVPs também. Então, eu queria saber se vai haver uma valorização também para esses que têm uma grande experiência também em presídios, até como pastor evangélico, já trabalhei muito em presídio durante 20 anos, pude ver a situação dos presidiários, que realmente é uma calamidade, a gente sabe que são pessoas que erraram, que têm que pagar pelos seus erros, mas, infelizmente, a gente vê uma desumanidade muito grande. Mas, torno a dizer, a minha preocupação agora são com os agentes, porque o nível de estresse é muito grande. O senhor sabe melhor que eu.
muito grande. Eu queria saber se vai ter uma valorização também para esses agentes, porque a gente vê os policiais sendo valorizados, que é, claro, eu sou de total apoio, mas queria saber o que é que vai ser feito também por essa classe, que tem sido, infelizmente, muitas vezes desvalorizada por um trabalho tão sério e tão importante, senhor secretário. Muito bem, deputado, muito obrigado. Eu quero reafirmar a minha convicção de que é uma categoria que merece todo o nosso apoio, nosso reconhecimento e o nosso empenho em valorização. Eu estou adotando algumas medidas que eu pediria para não divulgar. Nós estamos coletando informações. Se eu falar aqui, ninguém vai saber, fica tranquilo. Nós estamos coletando informações para poder fazer uma proposta de valorização da categoria. Mas eu não posso me comprometer a dizer do que se trata, porque isso vai gerar uma expectativa que precisa passar pela análise do Comitê Gestor de Gasto Público, né? Mas quero que feito, é isso? Está sendo feito. Está sendo feito, deputado. Para mim está ótimo, está respondido. Obrigado pela presença do senhor aqui, tá? Muito obrigado. A palavra o deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Boa tarde, secretário. Uma honra recebê-lo aqui na Comissão de Segurança Pública dessa casa. Agradecer novamente pela sua presença. Secretário, eu queria perguntar, a princípio, sobre... o senhor falou da expansão do sistema penitenciário em São Paulo, essas parcerias que o governo vem fazendo. Se o governo, ao invés de pensar a priori nessas parcerias, se não tem como trazer recursos para São Paulo do Fundo Penitenciário Nacional. Há relatos, há reportagens dizendo que há milhões aí que podem ser investidos, inclusive para a criação de vagas no sistema penitenciário. Isso não seria uma estratégia pensando no sistema penitenciário trazer esse recurso para São Paulo? Nós sabemos a dificuldade que é conseguir construir um presídio, principalmente porque a população local não deseja ter esse presídio ali, querem que hajam as prisões. Agora, quando a gente pensa em construir, a gente tem essa dificuldade. Queria deixar aqui como uma sugestão, que o senhor pesquise aí sobre um projeto em Santa Catarina, do senhor, lá em Joaçaba, do juiz Márcio Humberto Bragaglia, que ele faz um trabalho de reeducação do imaginário dos presidiários ali. Tem aquela questão da leitura do livro, aquela coisa. Só que ele faz um trabalho direcionado. E vem dando certo na cidade de Joaçaba, tem esse exemplo desse juiz que faz um belíssimo trabalho aí. Muitos gostam de falar, né, entre aspas, essa ressocialização. E eu vi de perto, conheci ali a penitenciária. Parece que é um modelo que acaba dando certo. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor tem um número dentro desses mais de 230 mil presos, se o senhor tem um número de quais são os provisórios, quais são os que estão em regime semiaberto. Porque muitos acabam não... A gente fala, nós temos 144 mil vagas e tudo mais, só que tem muito preso que acaba indo dormir na prisão, não passa ali o seu dia ali. Gostaria de fazer minhas as palavras do início da fala do Luiz Fernando, quando ele repudia a questão da jornalista Raquel Sherazade, que coloca a culpa, né, daquele massacre ali, inclusive nos agentes penitenciários. Lamentável aquela fala. Então os agentes aí gozam do nosso respeito, da nossa consideração, e tem aqui tenho certeza que nessa comissão pessoas que estão engajados, muitos aqui já falaram dessa questão da valorização do nosso profissional da segurança pública, nesse caso os profissionais da administração penitenciária. Reforçar também essa questão do armamento. Comandante, o senhor comandou o choque, eu conheci na cavalaria quando fui com o Eduardo Bolsonaro visitá-lo. E acho que é inadmissível um estado como São Paulo, delegado Olim, que os agentes penitenciários trabalham ali, lidam ali com os presos, voltem para suas casas desarmados, Major Meca, Sargento Nery. Acho que é inadmissível. Então, acho que uma das nossas prioridades aqui nessa casa é justamente trabalhar nessa questão. Também discordo dessa questão de pegar um armamento que está obsoleto. Nós sabemos aí a 24/7 da Taurus, as outras, os incidentes de tiro aí que fazem vítimas, inclusive os policiais e também pessoas aí na abordagem. É lamentável. Então, se possível, levar também essa nossa fala ao governador, porque é inadmissível que um profissional de segurança pública no estado de São Paulo, que lida ali diariamente com o PCC,
que vá desarmado para casa. Eu não tenho dúvida, secretário, que o sistema penitenciário paulista tem condições, sim, de ter no seu dia a dia ali qualquer tipo de preso, seja o homicida, seja o estuprador, seja o corrupto. Então, que Tremembé aí receba de braços abertos, seja lá quem for o preso, seja ele corrupto, seja ele... Por gentileza, deputadas, ele se manteve, não, ele está falando a palavra dele. Senhora, na hora a senhora fala. Deputada, quando a senhora falou, todo mundo ficou quieto, por gentileza. Mas ele está desrespeitando, ele está falando a opinião dele, depois a deputada vai também falar. Presidente, continua, só para finalizar, com respeito aqui ao secretário, só fica claro que... Já deixou claro, ele já deu essa resposta hoje aqui, que mas assim, o presidente virar para cá, dá para tremer. Mas olha só, já tentaram cercear a minha palavra, já falaram, já mandaram calar a boca e tudo mais, e agora usando de respeito e falando diretamente para o secretário, começa aqui a algazarra aqui dos amantes aí de um presidiário que vem para o estado de São Paulo. Termina a pergunta, deu? Finalizei. A resposta ao senhor secretário, por gentileza. Deputados, vamos manter a educação, é bom, né? Vamos na boa. Obrigado, deputado. Vou procurar responder rapidamente, mas sem deixar nada pendente. Desculpa, secretário, pela algazarra do puxadinho do PT aqui, o PSOL. O fundo penitenciário, ele já contribui bastante. Das 12 unidades que estavam em construção, entregamos 2, tem mais 10. Dessas 12, uma é recurso do BNDES, a outra é do Tesouro do Estado e outras 10 com aporte de recurso federal, proveniente do fundo. O problema é que o fundo está se esvaindo sem reposição, né? E cada vez mais difícil dos estados se beneficiarem desse recurso. De qualquer maneira, tem uma ação da Operação Lava Jato que vai devolver algo em torno de 800 milhões de dólares, né, repatriado, aquela coisa toda. O CONSERJ, que é o Conselho dos Secretários de Estado da Administração Penitenciária do Brasil, nós marcamos uma audiência com o ministro do STF, relator desse projeto. Ele nos recebeu e nós levamos o anseio da administração penitenciária para ser contemplado com um pouco desse recurso, porque precisamos também. Então, estamos atentos a isso, apesar da dificuldade, deputado. Anotei aqui Joaçaba, vou procurar me inteirar do que se trata, e como eu falei no início, todas as boas práticas, não temos nenhum constrangimento de aplicar aqui em São Paulo. Tá? Então, está anotado, vou procurar saber. Regime aberto e semiaberto, o que nós temos hoje, regime fechado, 184.760 homens, 8.956 mulheres, 184.760, 8.956 mulheres. Fechado. No fechado, a gente contempla aqui o preso condenado e o preso provisório, porque ambos são do fechado, tá? O semiaberto, homens 34.447, mulheres 2.655, 37.447 homens, 2.665 mulheres. E temos nos hospitais também 686 homens, 95 mulheres. Essa é a nossa população carcerária distribuída por tipo de cumprimento de pena, aberto, fechado, semiaberto. Fechado e semiaberto. O acautelamento de arma nós já tratamos, e sobre a manifestação da profissional da imprensa, a meu ver, tudo aquilo que é falado sem possibilidade de comprovação, que ofenda alguém sem você poder comprovar, é algo irresponsável, é algo que tem que ser medido, isso em todos os níveis. Nós estamos falando de policial, estamos falando de agente penitenciário, nós estamos falando de repórter, nós estamos falando de todo mundo que faz uma afirmação sem condição de comprovar aquilo que está falando, corre risco de ofender as pessoas, e reverter isso é muito difícil. Deputado Sargento Nery. Boa tarde, secretário. Prazer recebê-lo aqui. Um grande comandante de choque, sempre me recebeu lá muito bem. Um dos melhores comandantes gerais que nós tivemos na Polícia Militar. Obrigado. Eu acompanhei a carreira do senhor. E como secretário não é diferente do teu trabalho de competência. Falo isso porque eu acho que dos 94 deputados, o que mais visitou penitenciária foi eu.
Eu visitei 9 penitenciárias. Eu nunca avisei um diretor. Eu chego sempre sem avisá-lo. E na pessoa do senhor eu quero cumprimentar todos os agentes penitenciários pelo trabalho que vem fazendo. Não é fácil. Meu pai foi carcereiro, 35 anos, eu sei o que é essa profissão. E as penitenciárias que eu venho visitando, eu fiquei com orgulho do trabalho desses agentes penitenciários. Eu deixo claro, sempre deixei, que eu não vou lá para ver as condições do preso, porque isso tem a vara de execução, né, para cuidar, tem o juiz. Eu vou lá para ver as condições do funcionário. Para ver se o funcionário tem condições de se alimentar, um bom refeitório, um bom ambiente de trabalho. E sempre estou mandando relatórios para o senhor, até pedindo algumas coisas, né, sou sempre bem atendido pela sua gestão. Eu quero deixar aqui as chamadas dos excedentes. O governador, na reunião, eu sei que o senhor não conversou com ele ainda, ele falou que iria chamar os excedentes, não falou em número e quando. E sobre o salário dos agentes, ele falou que não teria ainda uma política salarial para os agentes. Eu pediria para o senhor futuramente se há a possibilidade do senhor mandar uma nota para nós, né, sobre esses dois assuntos. Também sobre as armas, eu comungo da mesma ideia do senhor, porque é transferir problema. Eu acho que o senhor está sendo cauteloso e inteligente e comandando de como sempre comandou, de forma sábia e correta. Eu acho que tem que ser armamentos novos, que tem que ser pago aos agentes. E eu pediria uma nota para o senhor também, uma previsão se há ou não para a compra dessas armas. Quanto à apuração dos problemas que eu venho enviando para o senhor, agradeço o retorno que o senhor vem dando. Tá? É claro que nós temos, desde do subordinado ao gestor, muitas vezes nós temos problema do subordinado e às vezes nós temos problema do gestor, que às vezes tem um pulso muito forte e às vezes acaba se excedendo na sua administração. Então o senhor vem demonstrando. Essas visitas eu continuo fazendo. A semana que vem já está agendado pelo meu gabinete fazer visita em 3 penitenciários, inclusive uma feminina, tá? Para buscar também as soluções, né? Não é só apontar problemas, mas ainda afirmo, pouco importa como o preso está. Eu não estou aqui para ver ou fiscalizar um presídio para saber se está superlotado, se o preso tem material de higiene. O meu trabalho na Comissão de Segurança Pública, o meu trabalho como deputado, como parlamentar, é para ver os agentes de segurança pública. É para isso que eu concorri a uma eleição, é para isso que eu uso meu mandato, para realmente aliviar a dor desses funcionários que poucos direitos têm. Se hoje nós pegarmos os presos e um funcionário público da segurança pública, presidente, os presos têm muito mais direitos que os nossos próprios agentes. Então, eu quero parabenizá-lo pela administração que o senhor está fazendo. Acho que é notório o reflexo, né, da animação desses agentes, apesar do problema que está passando na parte salarial. Mas eu acredito, e eu falei para o Jabá, que é presidente da penitenciária, quando eu fui inicialmente, que o senhor foi nomeado, falei, hoje vocês não têm só um secretário, vocês têm um comandante que vai visar a parte humana, e é isso que eu espero que o senhor faça. Realmente esteja ao lado desses funcionários que muito precisam da sua sabedoria à frente da SAP. E conte conosco, com essa comissão, conte com esse deputado, não só como admirador do seu comando, mas como um amigo, e estaremos sempre levando os problemas do senhor para melhor resolver. Muito obrigado, deputado. Agradeço pelas gentis palavras. De fato, temos um contato de longa data, né? Caminhamos de forma paralela na polícia, mas já conhecemos o trabalho mútuo. Agradeço muito por suas palavras, anotei as demandas para retornar ao senhor com as informações técnicas e quero deixar muito claro, estamos do mesmo lado, somos aliados, né? Não significa que o que nos difere, como diz o Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar, o que nos difere são níveis de responsabilidade. Somos exatamente com a mesma essência, temos os mesmos objetivos e não tem sentido criar animosidade que não traz benefício a nenhum dos lados. Muito obrigado pela intervenção, deputado. Palavra do deputado Major Meca. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente,
de declinar aqui o nosso respeito pelo secretário Coronel Nivaldo, o qual eu tive a honra de integrar equipe liderada por ele no 2º Batalhão de Choque, no 1º de Choque na Rota. E sou testemunha do espírito vocacionado ao serviço público e à dignidade de todo ser humano. Parabenizar os integrantes da administração penitenciária, comandante, porque são esses homens e mulheres que fazem com que a realidade do sistema penitenciário em São Paulo seja uma referência. E eles estão fazendo isso sob condições humanas extremamente árduas e extremamente penosas a todos eles. Seja em relação a escalas de serviço, que já tive acesso conversando com muitos deles, seja na questão salarial. É como falou aqui o Sargento Nery, a nossa preocupação são com esses homens e mulheres que são cidadãos de bem. Eu vi o senhor falando sobre serviço de hotelaria, fronha, lençol, comida, café da manhã, almoço, janta, coisa que muito brasileiro cidadão de bem não tem. E considerando que quem está lá dentro é voluntário. Ele foi roubar, matar, estuprar por iniciativa própria. Ele o fez. E esses homens e mulheres que são funcionários da administração penitenciária, esses são homens e mulheres trabalhadores. Então, eu gostaria de registrar aqui a nossa indignação em relação aos salários desses homens. Nós, semanalmente, diariamente, fazemos essa manifestação de indignação em plenário, porque eles merecem um olhar diferente, um olhar humano por parte do governo do Estado, porque estão passando por situações extremamente críticas, considerando o estresse físico, psicológico e espiritual que esses homens atravessam. Então, eu quero aqui registrar a nossa indignação em relação aos salários que esses homens recebem hoje e esperamos que dentro do planejamento, do plano de governo do senhor João Dória, eles estejam inclusos e não estejam à parte desse planejamento, porque são homens e mulheres que merecem todo o nosso respeito. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado, deputado, pelas palavras. Meu amigo de longa data, nos conhecemos há muitos anos. Por isso que, quando um amigo fala, as palavras são imerecidas em sua maioria. Não merecia tudo. Muito obrigado. E tenha certeza, deputado, que a reciprocidade impera, né? E fico feliz de ver que a categoria tem representantes com a combatividade que o senhor tem demonstrado durante esse pouco período de legislatura. Isso nos dá tranquilidade de que não estamos órfãos, que não estamos a pé. Sabemos que os defensores da categoria estarão aqui. A parte de condições, de material, salarial, a gente sabe que no funcionalismo público em geral trabalham de maneira desfavorável, então o nosso objetivo sempre vai ser levar adiante os pleitos, os anseios da categoria para verificar dentro das condições do governo aquilo que será possível. Na quinta-feira tivemos uma reunião do CONSERG, que é o Conselho dos Secretários, no Rio de Janeiro. E lá eu já pedi para o pessoal que estava me assessorando coletar o salário inicial de cada estado para ter uma ferramenta, mais uma ferramenta para poder argumentar que São Paulo precisa estar à frente na gestão, já está à frente na gestão, na manutenção da tranquilidade e da disciplina e da segurança. Precisa estar também à frente do reconhecimento disso. Então, o nosso trabalho será sempre incessante em busca de oferecer melhores condições de trabalho para os nossos servidores. Muito obrigado por suas palavras. E agradeço também a forma receptiva como o senhor sempre abre as portas da secretaria quando nós levamos os anseios dessas categorias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O deputado federal, agente federal, Danilo Balas. Boa tarde a todos. Primeiramente, secretário, agradeço todas as vezes que nos recebeu na secretaria de portas abertas. Como outros deputados aqui falaram, visitei algumas penitenciárias e não tive portas fechadas, pelo contrário, sempre as portas estiveram abertas
e o senhor nunca obstou a nossa entrada, em hipótese alguma, como alguns pensam que isso acontece no sistema penitenciário. Duas questões já respondidas, mas só para pontuar, a questão dos remanescentes, é importantíssima essa resposta junto ao governador João Dória, né, que o senhor se prontificou a levar a ele e trazer novamente a esta comissão, e também a questão da recomposição salarial, como o nobre deputado Major Meca disse, a recomposição e a valorização de todos os agentes do sistema penitenciário. Essa é a minha colocação. Obrigado, secretário, mais uma vez pela presença. Muito obrigado, deputado. Mais uma vez, reitero a nossa disposição de unir esforços com o Legislativo em busca do bem comum. Todos temos interesses comuns e a sinergia de esforços dos deputados com o Poder Executivo, eu tenho a certeza de que nos levará ao resultado desejado. Resolvemos uma questão pendente de longa data. O senhor, como agente de Polícia Federal, sabe as dificuldades da escolta de um preso da Justiça Federal. Logo no início do seu antes da posse, o senhor me visitou, reportou o problema, imediatamente nós resolvemos. Essa é a característica da gestão. A gente quer resolver tudo aquilo que tiver alcance, resolver imediatamente. O que não tiver alcance, nós vamos juntos buscar a solução. Muito obrigado por sua intervenção. Transmito o agradecimento de toda a Polícia Federal, ao pronto atendimento também da Secretaria. Muito obrigado. Deputada Mônica, da bancada ativista. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário. Queria agradecer ao senhor por estar aqui nesse dia tão duro, se revezando aí entre um monte de tarefas, mas eu gostaria de insistir ainda em perguntas sobre a concessão ou parceria público-privada de parte do sistema prisional, para que ele fique explicitado de maneira para leigo entender, para que a gente elimine aqui as dúvidas. A imprensa fala de até 20 unidades a longo prazo. O senhor falou sobre manter a direção geral, manter a direção de disciplina, mas qual é o número e quais são as tarefas que serão desenvolvidas pelos profissionais da iniciativa privada? Quais serão as tarefas desempenhadas pelo Estado? Quais serão os papéis? Se estarão presentes os agentes penitenciários? Enfim, que isso fique mais detalhado e explícito. Se vai ou não envolver trabalho das pessoas em situação de cárcere, se isso pode estar ou não envolvida. E queria fazer também aqui um apelo, porque se eu acho que tem uma coisa que une tanto os trabalhadores da segurança pública de forma geral, quanto as pessoas em situação de cárcere, é a ausência total de debate de direitos humanos. Quando a gente fala de situação degradante para alimentação, a gente fala do agente penitenciário e a gente fala do encarcerado. Quando a gente fala de situação de tortura psicológica, a gente fala do agente policial e a gente fala do encarcerado. A gente está construindo uma cultura que precisa ser superada, de que tudo que tem a ver com a criminalidade ou com a punição de pessoas que cometem atos infracionais ou criminosos devem envolver situações degradantes para todos, e isso a gente inclui as pessoas que trabalham na segurança pública. Quero perguntar também se a gente não comete ato inconvencional, levando em consideração a convenção que a gente assina com a ONU, das regras de Mandela, que recomenda aos governos que os funcionários do sistema penal devem trabalhar em período integral como agentes profissionais e servidores públicos. Segundo o documento, também é necessário que os agentes tenham a estabilidade de emprego. Além de salários, deve ser suficiente para atrair e reter homens e mulheres compatíveis com os cargos, e os benefícios de condições de emprego devem ser contingentes com a natureza exigente do trabalho. Para além disso, essa convenção também prevê que a segurança pública e a sua tutela e o seu trabalho fique na mão do Estado e não da iniciativa privada. Outras perguntas. O senhor diz: a iniciativa privada não vai lucrar com a parceria público-privada. Também não existe caridade, filantropia. Nenhuma empresa de iniciativa privada estaria se prestando a disputar um edital se não houvesse lucro. Deve aí haver taxas de manutenção, deve aí ter taxa de pagamento de terceirizados, etc. Já tem um custo da diferenciação desse serviço hoje prestado por trabalhadores do Estado e entregue à iniciativa privada? Quero saber também
No início do ano, só para registrar também, quando eu voltei, eu falei no início da minha fala das convenções internacionais, inclusive o Pacto das Regras de Mandela, há também outro pacto com a ONU sobre o combate à tortura. E, mais uma vez, eu quero desfazer aqui na minha fala a falsa dicotomia que existe entre quem está defendendo condições humanas para as pessoas em situação de cárcere versus os trabalhadores da segurança pública. Os trabalhadores da segurança pública também são submetidos a situações degradantes e de tortura psicológica pela própria condição de trabalho. E a gente queria aqui na Assembleia Legislativa ter uma comissão de combate à tortura, que é inclusive uma das coisas previstas em uma das convenções que a gente assina com a ONU, e o governador vetou. Queria ouvir a opinião do senhor sobre isso e como é que a gente pode avançar num avanço de cultura prevendo direitos humanos absolutos para todas as pessoas envolvidas na segurança pública, seja ela trabalhadores, seja ela em situação de cárcere. E, por fim, a gente debateu no final do ano passado e no início do ano passado um habeas corpus coletivos para as mulheres gestantes e mães de crianças. Eu queria que o senhor me desse um panorama, por favor, sobre esse perfil de mulheres em situação de cárcere. Quantas grávidas, quantas mães abaixo de 12 anos a gente tem e quais são as formas que o governo do Estado de São Paulo tem tratado essas mulheres? Obrigada. Obrigado, deputada. Vamos... Bom, em relação ao veto do governador, a senhora sabe que foi por vício de iniciativa, não daria para ele seguir adiante com um vício inicial desse. Então, acredito que seja muito fácil de compreender o motivo do veto do governador, até porque ele já explicou, né? Em relação a empresas lucrarem com o trabalho, o preso condenado, sentenciado, ele tem a obrigação de trabalhar. Os presos provisórios ou com recursos, eles podem trabalhar. A SAP procura oferecer essa possibilidade a todos. Então, a locação de mão de obra da população carcerária é algo que está afeto à FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária. Hoje nós temos 58 mil presos no sistema paulista que desenvolve algum tipo de atividade laboral, quer seja no ambiente externo, preso do regime semiaberto, que vai cumprir sua tarefa do lado de fora da unidade e depois retorna, quer seja o preso do regime fechado nos galpões de trabalho instalados nas unidades, com o parque fabril da empresa interessada ou com o parque fabril da fundação. Então, nós oferecemos essa possibilidade. A empresa privada que vencer a licitação para prestação de serviço nos moldes da Lei 8666, independe se o preso dela vai trabalhar ou não, porque a norma diz que o preso deve receber no mínimo 75% do salário mínimo. Na administração da alocação de mão de obra da população carcerária, existe uma taxa que deve ser administrada pela FUNAP, a empresa tem que contribuir com a DUP, né, que são as despesas de utilidade pública, tem uma parcela que é como se fosse alocação de espaço, tem uma composição de custos. É muito vantajoso para o particular contratar o preso, porque ele não tem nenhum tipo de encargo trabalhista, exceto o pagamento mensal daquela atividade do preso. De forma que nenhum centavo sequer desse montante vai para a iniciativa privada. Então não existe como a iniciativa privada se beneficiar do trabalho do preso. O único que se beneficia do trabalho do preso é o próprio preso, que vai montar o seu pecúlio para quando ele tiver saída temporária ou for posto em liberdade, ter um dinheiro. Então é uma fantasia, em verdade alguém dizer que a iniciativa privada vai se beneficiar do trabalho do preso, porque isso não é possível, né? As mulheres gestantes, eu tenho essa informação, mas se a senhora me permitir, eu quero confirmá-la, localizá-la e eu passo para o e-mail. Mas, de qualquer maneira, aquela decisão, ela diz o seguinte, que quem define se a mulher vai para a prisão domiciliar é o Poder Judiciário. Então, nós juntamos as informações necessárias daquela presa, mandamos ao Poder Judiciário, e não é todo crime também, que dá direito a ela cumprir a prisão domiciliar.
Mais uma vez, a SAP é uma intermediária da informação. O judiciário precisa saber quantas mulheres lactantes, grávidas ou com filho até 12 anos ou com filho maior que tem alguma dependência da mãe, com algum né? Então essa é a regra. A SAP oferece as informações ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário decide. Essa vai para casa, essa não vai para casa, essa permanece. Então, não temos domínio sobre esse processo, mas eu me comprometo a enviar esses dados para a senhora para saber do que se trata. E a imprensa está afirmando que são 20 unidades prisionais. Afirmo, garanto perante gravadores, câmeras, que são 4 unidades que serão oferecidas na gestão operacional compartilhada esse ano, e estamos estudando uma modelagem para PPP, que deve ser lançado ano que vem, e aí o particular vai construir, a nossa ideia é que construa um complexo com 4 ou 5 unidades. Nesse complexo tenhamos penitenciária para cumprimento de pena de sentenciado definitivo, centro de detenção provisória para o preso provisório, centro de progressão penitenciária para o preso do semiaberto. Nossa ideia é montar num complexo 4 ou 5 unidades construídas pela iniciativa privada, contemplando todas as possibilidades do preso. Então, hoje, se a imprensa falar 5, a senhora desminta, fala que são 4 unidades com gestão compartilhada operacional esse ano, unidades construídas pelo Estado. E, na metade do ano que vem, pretendemos lançar o edital para a PPP num complexo penitenciário com 4 ou 5 unidades. Pode ser, assim, a nossa ideia inicial é um complexo. Isso envolve uma dificuldade grande de localização, de identificação de área, de terreno, porque precisamos de pelo menos aí algo em torno de 350 mil metros quadrados. Tem estudos de engenharia que demonstram a dificuldade. E o terreno ele pode ter fatores restritivos ou fatores impeditivos da construção de um presídio. Um fator que impede a construção do presídio é se tiver uma nascente no terreno, não pode. Fator impeditivo é todo aquele que você pode remanejar sem levar prejuízo e que permite a construção. Só para que a senhora entenda a dinâmica disso. As tarefas, a senhora falou das regras de Mandela, realmente tem lá nas normas da ONU uma recomendação. Né? É uma recomendação que serve para todos os países que fazem parte lá da Organização das Nações Unidas, e de qualquer maneira está muito claro aquilo que o público ou o particular pode exercer. Pelo artigo 83 A e B da LEP, está lá dizendo exatamente o que pode fazer. Nós temos aqui, 83B, são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia. É o que eu tenho falado aqui. Notadamente, 1. Classificação de condenados. Quem fará? Ente público. Aplicação de sanções disciplinares. Quem fará? Ente público. Controle de rebeliões, quem fará? O ente público. Transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais, outros locais, quem fará? O ente público. Então, tudo aquilo essencial permanecerá na mão do Estado. E o trabalho dos presos, já falei para a senhora, né, que a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso cuida disso, não há benefício da iniciativa privada. Os debates sobre direitos humanos, eu reitero aquilo que eu já falei, que no nosso entendimento, e é isso que propagamos na Secretaria, a pena se limita àquilo aplicado pelo Judiciário, sem pena acessória, presidente, de maus tratos ou de falta de alimentação, ou condições indignas. É nesse sentido que temos trabalhado e estamos abertos, sem qualquer constrangimento, sem qualquer tipo de problema, para discutir todos os assuntos que envolvem o sistema penitenciário. Foram todas? Acho que sim, né? Obrigado, secretário. Deputado Conte Lopes. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o secretário, Coronel Nivaldo, porque há muito tempo a gente ouvia, no meio policial e também no meio da política, nos meios dos governos, um medo muito grande de se mexer na delegacia, na Secretaria de Assuntos Penitenciários.
que o PCC ia fazer aquilo, se mudasse nome, se mudasse alguma coisa. E o secretário assumiu, o Coronel Nivaldo assumiu, mudou toda a cúpula do PCC, mandou todo mundo embora e continua dominando a situação. Então, meus cumprimentos, meus parabéns. Aquele terror de que vários governadores tinham, até uma certa covardia, não se concretizou. A Excelência realmente assumiu com pulso e viu que não é questão de nome, é questão realmente de ter disciplina e pulso. Só uma coisinha que eu queria colocar, que há 1000 anos atrás nós aprovamos aqui nessa casa o agente de escolta. E de vez em quando está o agente de escolta, está o PM escoltando o agente de escolta ou vice-versa, e até agora eu não entendi porque que nós aprovamos o agente de escolta aqui, se a PM continua escoltando por São Paulo afora. Qual é o motivo, secretário? Deputado, obrigado mais uma vez. Agradeço pelas palavras iniciais e reitero aquilo que a gente já divulgou pela imprensa, né? Quem domina a situação nos presídios de São Paulo tem nome e sobrenome, chama-se Governo do Estado de São Paulo. Um sobrenome grande, inclusive, né? Mas isso está aí para todo mundo ver, só não vê quem tem miopia institucional. Né? Quem tem um poder de enxergar a média distância enxerga isso perfeitamente. E as lideranças do bando organizado foram transferidos. Depois disso, outros 3 assumiram funções de liderança, foram transferidos também, e assim acontecerá com cada um que se dispuser a assumir função de liderança. Em relação aos agentes de escolta, deputado, de fato, na região da capital e metropolitana, essa movimentação é feita pelos profissionais da Secretaria da Administração Penitenciária, mas não tem fôlego para fazer isso no estado de São Paulo inteiro. A previsão de pouco mais de 6.000 homens, nós temos uma defasagem pequena, muito pequena. E sai da frente dos caminhões, hein? Arrisco a dizer, sem medo de errar, que quem diz que são 25%, 30% de defasagem, corrijam esse número, porque a defasagem de AEVP é 1,4%. Numericamente, em números absolutos, significa 89 profissionais a menos do que o previsto. A grande dificuldade é a lotação, realmente. Nós temos uma lotação limitada que não nos permite fazer essas movimentações em todo o Está na hora de fazer a videoconferência, né? Acabar com Temos isso. trabalhado muito. Cá, né? Isso não dá. Temos trabalhado muito para isso, deputado, porque todos sabem os valores empenhados nisso, né? A Polícia Militar gastou 79 milhões no ano passado, a SAP gastou mais 34 milhões, assim, é um absurdo de dinheiro jogado fora. Advogados têm que começar a participar do videoconferência. Parabéns, secretário. Com a palavra agora o deputado Wellington Moura. O senhor tem a palavra. Senhor secretário, obrigado por ter vindo à comissão e parabenizo pelo trabalho. Já conheço o trabalho de Vossa Excelência já há alguns anos. Tropa de Choque, Polícia Militar do Estado de São Paulo e, sem dúvida, a administração penitenciária está bem segura aí em vossas mãos. Obrigado. Gostaria de conversar com o senhor, falar com o senhor a respeito do trabalho social que é realizado dentro das unidades prisionais. Eu represento uma entidade que, no caso, é a Igreja Universal do Reino de Deus. E nós temos um trabalho social que, infelizmente, há 1 ano e 3 meses atrás, não era na época do senhor, foi no Dr. Olival, que eu não sei se foi criada uma portaria para impedir que o trabalho fosse levado dentro dos raios. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se há uma previsão, primeiro, de esse trabalho voltar a ser feito, não só pela Igreja Universal, como também de todas as entidades, Igreja Católica, enfim, todas as outras igrejas evangélicas. É porque é um trabalho de ressocialização que nós fazemos em todos os presídios para tentar tirar o preso daquela situação. Com a palavra de fé, ele já está desanimado, ele já está com a pena, já está com a vida destruída. O que nós queremos é tentar levantar a moral social e espiritual, levando uma palavra de fé a essas pessoas. Então, gostaria de perguntar a Vossa Excelência se há uma previsão desse trabalho interno voltar novamente, sendo que isso aconteceu devido em Santos, pegaram uma professora de refém, lá em Lucélia tacaram fogo no presídio, e diante disso houve esse cancelamento geral em todos os presídios. E diante do trabalho de cada presídio, se é possível, se não for, se é possível em cada presídio, diante do diretor ver o trabalho que se é realizado, se pode haver essas liberações.
E se nessas concessões, senhor secretário, outra pergunta, como ficará os trabalhos sociais realizados pelas entidades, pelas igrejas? Será colocado no edital a continuidade desse trabalho, da evangelização, dentro dos raios e das celas? Mais uma vez, parabenizo pelo excelente trabalho e tenho a confiança e a certeza que o governador João Dória escolheu a pessoa certa. Muito obrigado, deputado. Fico muito feliz e lisonjeado em ouvir essas palavras do senhor. Muito obrigado mesmo. Essas entidades que prestam essa assistência dentro das unidades prisionais, reputo como algo assim, de suma importância. Não consigo vislumbrar o que seria ou como seria o sistema penitenciário hoje sem o apoio dessas entidades, desses missionários que doam parte expressiva do seu tempo para poder levar conforto, poder levar tranquilidade, poder levar segurança às pessoas privadas de liberdade. Então, tem a minha admiração, tem o meu reconhecimento. É uma resolução do ano passado que interrompeu ou modificou a maneira como isso seria tratado, justamente por causa de 2 incidentes que tivemos. Um em Taubaté, envolvendo pastores, né, me parece que foram pastores, né, e outro em Lucélia, envolvendo defensores públicos que foram tomados de refém, promoveram depredação do patrimônio público, os presos. Até hoje a gente está enviando ao regime disciplinar diferenciado pessoas que participaram desses 2 eventos. Então, à época, isso motivou a alteração da dinâmica de prestação dessa assistência nos presos. Então, hoje fica um pouco mais distante, separado por grades, né, para evitar, pensando exclusivamente na preservação da integridade física. Mas eu sei também que isso provoca um distanciamento, e esse distanciamento entre quem prega e quem ouve a pregação, ele acaba não alcançando o objetivo, né? Eu recebo várias entidades que executam esse tipo de trabalho e eu dei o meu compromisso de que nós vamos rever isso dentro das normas de segurança e de disciplina da unidade, porque a nossa preocupação é com quem está lá dentro também, mas não é um assunto esquecido não, deputado. Isso a gente discute com muita frequência e um peso muito grande nisso é a situação, a temperatura, a pressão atual, né, que existe no sistema. Mas eu garanto ao senhor que essa solução virá. Tá? Obrigado, e secretário. Outro que o senhor falou, as concessões vão continuar, não interferem absolutamente nada. Vai continuar sendo permitido o ingresso para entidades prestarem essa assistência, repito, de suma importância e necessária dentro da unidade prisional. Não haverá prejuízo nenhum, nem nas unidades que serão concedidas. Nesse caso, será colocado no edital isso? Ou... Não, isso é ato administrativo. Administrativo. É ato administrativo da secretaria. Perfeito. Tá? Obrigado, então, fique secretário. tranquilo. Parabéns. Obrigado. Deputada Marcelia. Bom, boa tarde, Coronel Nivaldo. Um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Eu sou advogada há mais de 30 anos. Advoguei muito e trabalhei muito junto com mães do cárcere. Então, a gente tem uma experiência consolidada no trabalho com as mães daqueles que estão encarcerados. E a gente tem acompanhado, principalmente agora, na condição de deputada, a gente tem acompanhado um grupo de mães aqui da cidade de São Paulo que tem seus filhos espalhados pelo estado de São Paulo todo. E também tenho amigos que são agentes penitenciários, amigos que já morreram na condição de agentes penitenciários. Sou da cidade de Araraquara, onde nós temos uma penitenciária que é bem administrada. Porém, há algum tempo atrás, nós tivemos uma dificuldade séria. Imagina. Nós tivemos uma dificuldade séria pela falta de água, e eu estive visitando a unidade, fui extremamente bem recebida. Quero parabenizar o diretor, eu não sei se ainda é o mesmo diretor que está lá, mas assim, faz um trabalho bastante tranquilo na cidade de Araraquara. Mas faltava água. E aí, quando eu o questionei, ele disse, olha, há muitos anos nós estamos tentando fazer um poço aqui na penitenciária e a gente não tem recursos.
a Prefeitura de Araraquara ela cedia água para a penitenciária. A dívida do Estado, há um ano atrás, mais ou menos, era de milhões de reais com o Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, por conta desse fornecimento de água que não foi remunerado. Enfim, era um problema. Eu não sei se esse problema se solucionou ou não sei se o senhor já tem conhecimento dessa situação, mas, enfim, é uma situação que a gente vem verificando in loco, né, nas visitas que fiz, a penitenciária lá em Araraquara, a penitenciária São José dos Campos, a penitenciária feminina de Campinas, enfim. E a gente percebe que o que se fala, né, na verdade, não é o que a gente vê quando a gente visita essas unidades prisionais. Então, eu ouso dizer que o Estado falhou. Eu ouso dizer porque, quando eu identifiquei, logo que eu assumi a minha condição de deputada, é o meu segundo mandato, eu estive falando com o secretário que o antecedeu, né? E as respostas para as minhas perguntas, para os meus questionamentos, eram assim: a senhora tem solução? Ele devolvia a pergunta para mim. Certo? A senhora tem solução? A senhora tem alguma sugestão para me dar? Eu saí de lá muito brava, irritadíssima, porque acho que aquilo não era postura de um secretário de Estado, né, de devolver para uma deputada, foi uma falta de respeito. Eu só não tomei nenhuma atitude porque achei que poderia complicar ainda mais a situação de algumas situações concretas que eu levei para ele. Eu levei situações concretas. Então, eu ouso dizer, secretário, que o Estado falhou. O Estado de São Paulo ele é governado há mais de 25 anos pelo PSDB. E o sistema prisional no Estado de São Paulo, não obstante em outros estados seja muito pior, eu reconheço isso, mas, assim, a gente precisa fazer muito ainda. Porque, como preso não dá voto, preso não tem importância, preso não é ser humano, preso não faz diferença, porque não produz, preso não tem o olhar do Estado. Então, quando o Estado se compromete a fazer ressocialização, é uma grande mentira, porque nesses presídios extremamente lotados não se faz ressocialização. E, para encerrar minha fala, eu vou colocar uma questão aqui que tem a ver, na verdade, não é com a sua secretaria, mas é com a Secretaria de Justiça, mas para dizer que o Estado falhou, eu consegui, depois de mais de 2 anos, tentando tirar crianças e adolescentes em situação de custódia na cidade de Limeira, que eram recolhidas a uma delegacia de polícia, ficavam em condições subhumanas, nem bicho, nem animal poderia ficar naquela condição. Eu passei por 4 secretários de Justiça do governo do PSDB, e eu quero louvar aqui e elogiar o atual secretário, o Dr. Paulo Dimas, porque ele foi sensível, ele conseguiu resolver essa situação. Mas eu demorei 2 anos. Eu tive que dizer que eu denunciaria à ONU o que estava acontecendo na cidade de Limeira, porque não havia do Estado nenhum compromisso no sentido de resolver aquela situação em que milhares de meninos passaram por lá ao longo dos anos e ficavam em condições, delegado Olim, subhumanas, com os ratos andando. Os ratos tinham nome, só para você ter uma ideia da situação degradante. Eu me reuni com um promotor, eu me reuni com a juíza da infância e da juventude, eu me reuni com a FEBEM, enfim, eu me reuni com meio mundo. E só agora, a questão de uns 2 meses atrás, o Dr. Paulo Dimas conseguiu solucionar essa situação. Então, eu ouso dizer que o Estado falhou, que o Estado tem falhado, especialmente quando se reporta a pessoas encarceradas ou a pessoas que estão sob a custódia do Estado. Então, assim, eu espero, de coração, eu espero mesmo que o senhor possa ter sucesso, porque não é fácil trabalhar no sistema prisional, eu reconheço,
né? Não é fácil a gente cuidar daqueles que estão alijados de direito, daqueles que são jogados dentro de penitenciárias, que são seres humanos e que deveriam ser ressocializados, porque essa é a função do Estado. Quando o Estado se propõe a tutelar... Finalizando, deputada, senão, por gentileza. Perfeito, estou acabando. Eu acho que o Estado precisa cumprir de fato, aquela tarefa que lhe é outorgada quando ele assume a custódia dessas pessoas. Então, desejo aí um bom trabalho ao senhor e que o senhor possa olhar de forma diferente do que olharam os seus antecessores, porque foi lamentável a forma como a deputada foi tratada e como aqueles que estão sob custódia do Estado vêm sendo tratados. Obrigado pelas considerações, deputada. Eu anotei aqui o problema de Araraquara. Temos algumas queixas nesse sentido, mas todas elas são apuradas. Não existe queixa que chegue ao conhecimento da Secretaria que não tenha a sua apuração. E, em grande parte, nós adotamos, isso não é prática minha, mas é do governo, o uso racional dos meios. Significa assim, aquilo que puder ser economizado de água, nós precisamos economizar, não dá para ter desperdício. E tivemos algumas queixas nesse sentido, mas não por falta de água, pelo uso racional. Em relação à dívida do Estado com a Sabesp, me chama... Sabesp, Departamento Autônomo de Araraquara. Do município. De qualquer maneira, a unidade prisional ela é OGE, Unidade Gestora Executora, que tem previsão orçamentária para os contratos, aqueles contratos contínuos, né? Então, é difícil um serviço público, gás, energia elétrica, água, telefonia, ficar sem pagamento, porque a previsão é para os 12 meses do ano. De qualquer maneira, está anotado, eu vou procurar saber o que aconteceu. Se o senhor quiser, eu posso fazer um relatório e encaminhar para o senhor. Eu devo ter condições de fazer isso. De qualquer maneira, eu vou pedir para que verifique. Tá? E a água ela tem duas maneiras de chegar na unidade prisional. Ou pela concessionária que administra o sistema, ou pelo poço. A gente opta pela concessionária quando não tem condição de fazer o poço. Dessas 10 unidades, nós temos problema em algumas que não dá para fazer poço, vai ter que ser concessionária. De qualquer maneira, tem um custo, aquela coisa toda, mas a gente quer economizar. Saiu do ambiente, vai ter que apagar a luz. Vai estar escovando os dentes, vai ter que fechar a torneira. Isso pode gerar algum descontentamento, mas tá anotado aqui, viu, deputada? Muito obrigado. Deputado Nascimento. Boa tarde a todos. Secretário, nós agradecemos a sua presença aqui. Quero também fazer referência... Só um minutinho, só queria registrar a presença do deputado Kenny. Por gentileza, pode continuar, deputado. Quero fazer também referência para o bom andamento de uma organização. Nós, por exemplo, para um gabinete andar bem, nós precisamos ter uma boa assessoria. E isso eu quero fazer aqui menção ao Coronel Severo, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar, e também ao Coronel Secretário, que atende a nossa ligação. Isso é muito importante. E hora até, passado de determinado horário, olha, eu estou te atendendo, olha, vou verificar e alguém vai te ligar. E isso é muito importante para que nós tenhamos um bom desempenho, um bom relacionamento no parlamento. E assim o fez. Coronel, muito obrigado. E, Coronel Severo, eu quero fazer essa referência como faço a nossa assessoria. Nós temos um bom desempenho porque temos uma assessoria que nos dá o devido amparo e assim faço a todos os assessores aqui nesse plenário. Eu quero apenas fazer menção e voltar novamente, só para um entendimento mais claro, a questão dos remanescentes e dos concursados, que são dos ASPs e dos AEVPs. Já foi dito, eu só queria melhor que desse o entendimento, porque já foi dito, falamos com o governador, tive pessoalmente falando contigo também, que haja, assim, uma projeção de datas, assim como os 10 novos presídios que estão aí para serem inaugurados, porque tem toda uma preparação, inclusive a preparação do ensino,
que nós sabemos também que a escola está lá atuante e pedir até o apoio, se for o caso da Polícia Militar, a Escola Superior de Soldado, que o senhor conhece muito bem, que possa dar esse apoio para que venhamos treinar esses concursados remanescentes. Então, gostaríamos que houvesse, não precisa ser nessa resposta imediata, mas que venha para nós, que dê essa classe que tem nos cobrado constantemente essa questão dos remanescentes e dos concursados. Eu gostaria de saber também, e se já foi dito aqui, não sei, quantos policiais militares estão fazendo escoltas nos dias de hoje. Porque o que acontece? Nós falamos da videoconferência, só que a videoconferência, ela atende parte dessa situação, não atende na totalidade. Porque a videoconferência não atende a escolta do preso lá na morte de um familiar, não atende em um hospital, não atende em vários outros setores. Então, quando nós chamamos esses remanescentes, os concursados, ou abrimos um novo concurso, para que venhamos substituir esses policiais militares que estão numa atividade extra, e também aí nós tenhamos uma condição melhor de repor os quadros do policial militar, que hoje nós estamos numa defasagem muito grande também. Né? Esse é um questionamento que eu gostaria de colocar. E também, assim como foi feito na última vinda aqui do nosso governador a esta casa, dizendo que aos policiais militares, profissionais de segurança, os bombeiros, enfim, todos eles, que até 31 de outubro estaria aqui um projeto de lei da recomposição salarial, que também fosse feito um projeto e nos dissessem também aos nossos profissionais do sistema penitenciário, também datas referentes, e é algo que eles estão assim, eles não estão ansiosos, e com razão, para essa recomposição. E quanto ao que foi dito pelo Wellington, a capelania no sistema penitenciário é uma forma importante da igreja, um parceiro importante para a ressocialização. E por último, a questão da terceirização, né, vamos dizer assim, foi dito também a nós que era primeiro com semiaberto. Eu gostaria de saber se é isso, ou se já foi dito aqui, eu não estava, porque eu estava numa outra comissão, se é o sistema semiaberto, porque não dá para inicialmente começarmos com o sistema fechado, né, de regime fechado, para uma terceirização, que eu considero assim, não privatização, e sim terceirização. Era isso, e muito obrigado pela presença e pela atenção que tem dado realmente aos parlamentares, eu sou um deles. Muito obrigado, deputado. Obrigado pelas palavras. De fato, a gente procura estar disponível o tempo todo e tentar resolver tudo aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que não está, a gente demora um pouco, mas procura resolver também. Concordo plenamente com a assessoria. Não fosse essa assessoria que está aqui ao lado, o meu trabalho seria um pouco mais difícil, né, do que aqui ao lado e lá ao fundo também. Então, concordo e rendo aqui minhas homenagens a todos também. Os remanescentes, nós tratamos disso, eu não tenho como afiançar que serão chamados semana que vem ou mês que vem, mas temos 1.100 candidatos remanescentes do concurso de 2014 que estão dentro do prazo de validade do concurso, né? Não sei dizer agora, deputado, quantos PMs fazem escolta, porque a somatória que a Polícia Militar fez ou faz envolve cada deslocamento. Então, o mesmo PM ele é contado 4, 5, 6 vezes se ele fizer 4, 5, 6, 7 escoltas, né? Mas garanto que são muitos. Garanto que são aproximadamente uns 4.000 ou mais. A quilometragem percorrida, o gasto com combustível, são 54 milhões de reais o ano passado da Polícia Militar destinado a essa atividade. A dificuldade é que não temos a capilaridade necessária para assumir esse serviço em todo o estado de São Paulo, mas é algo que está permanentemente no radar, tá? Videoconferência, de fato, ela não resolve o problema da escolta, ela resolve uma parcela. Nós fizemos um cálculo na secretaria, presidente, se for instituída a videoconferência, vai resolver aproximadamente 25%,
do deslocamento. Remoções, transferências, hospital... Ele não tinha feito essa... Então não significa, ó, vamos implantar a videoconferência, vai resolver o problema de escolta. Não vai. Além do que é um equipamento caro. Hoje, para manter cada um dos 62 equipamentos de videoconferência que a SAP paga, não é a Justiça, né? É a SAP que paga, R$ 11.480 por equipamento, por mês. Então tem um custo elevado. Mas ainda assim, valeria a pena se resolvesse por completo o problema. Pelo risco, né? Pelo risco. Mas não é o suficiente. Em relação à proposta que o governador Dória disse que encaminharia até o dia 31, isso foi na quinta-feira, na sexta-feira ele viajou para a China, eu não conversei com ele sobre isso. Eu vou conversar e levar o anseio da categoria, dos parlamentares que já noticiaram esse assunto, quando ele retornar de viagem. Até dia 31 ele falou só dos policiais militares, dos profissionais Sim, de segurança. eu tomei ciência disso pela imprensa. Eu não conversei com ele pessoalmente, mas todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, existe uma reunião do governador com o secretário de Segurança, secretário da Administração Penitenciária, chefe de polícia, para tratar de assuntos de interesse comum. Acredito que o meu próximo encontro com ele vai ser na quinta-feira à noite. E está anotado para perguntar a ele qual é o teor desse projeto que será encaminhado para a Assembleia até o dia 31. Eu desconheço porque não conversei com ele sobre isso. Que, aliás, me permitam a parte, os profissionais do sistema penitenciários também são agentes de segurança. Nós estamos com a PEC 12 aqui. Deputado, já foi falado, senão nós vamos estender muito. É só reforçar. Eu sei, mas ele já falou hoje aqui nisso. E concordo com o senhor, deputado, em relação ao serviço de capelania nas unidades prisionais, que traz uma tranquilidade muito grande. Não discordo disso em absoluto, porque temos a opinião semelhante. E nós não vamos falar de privatização do sistema. Não existe privatização, até porque a lei não permite a privatização. Porém, a gestão operacional compartilhada aqui no estado de São Paulo será feita por unidade do regime... Não é semiaberto. Não é semiaberto, como o senhor falou. Eu sei que houve uma pequena... Foi dito aqui. Foi dito aqui, mas não é. Nós faremos a gestão compartilhada, a gestão operacional compartilhada em 4 unidades, são CDP, Centro de Detenção Provisória, que abrigam presos do regime fechado. Apesar de serem provisórios, estão no regime fechado, não são semiabertos. Importante essa informação, presidente. Bom, agora então, Janásio, por gentileza, o senhor saiu, ia lhe chamar, seja rápido para a gente dar... Porque só o general ficou mais tempo aqui, viu, comandante? Eu imagino que o general, com a patente dele, ficou 3 horas aqui, isso vai ficar menos. Por favor. Boa tarde, secretário. Vou ser rápido aqui, até porque eu me sinto contemplado já em muitas falas, secretário, mas eu queria dizer que nós acompanhamos já há muitos anos a situação dos servidores do sistema prisional, né? A situação salarial, os servidores do sistema prisional estão com os salários defasados e arrochados há muitos anos, né? Sem contar que os nossos servidores trabalham em condições precarizadas, né? Há um número muito alto de adoecimento, muitos servidores adoecem no trabalho por conta dessas condições precarizadas. Então, são condições precarizadas de salário, funcional e também no próprio ambiente de falta de infraestrutura humana e também material. E por falar em falta de infraestrutura humana, nós temos a questão dos concursos públicos que foram realizados, né? Nós sabemos que há um déficit enorme de servidores em várias áreas e praticamente as chamadas ou elas não existem ou quando existe chamada ela fica muito aquém de atender o preenchimento das vagas necessárias para o sistema prisional. Então nós primeiro queremos fazer um apelo em relação à questão salarial dos servidores. O deputado Nascimento falou aqui que uma coisa que nós ficamos chocados, porque o governador veio na Assembleia Legislativa, disse que daria um reajuste salarial ou uma reposição salarial para os servidores da segurança pública, mas deixou de fora os servidores do sistema prisional. Nós entendemos que é um absurdo total discriminar e marginalizar esse setor da segurança pública, que é
fundamental, que já tem, como eu disse, os seus salários arrochados e defasados. E a questão do déficit também, que é muito grave. Nós sabemos que há uma falta de funcionários, tem concursos realizados, esse de 2004 dos remanescentes de ASP, de AEVP, enfim, são vários concursos realizados, pelo menos 4 ou 5 concursos realizados, e nós queremos fazer um apelo para que haja chamada imediata de todos eles, porque tem déficit, tem necessidade urgente da chamada desses servidores. E, por fim, só fazendo aqui uma correção, secretário, em relação às regras de Mandela, a Constituição Estadual de São Paulo, ela incorporou no seu artigo 143 essas regras. Então, nós temos aqui o amparo constitucional, a incorporação dessa decisão da ONU, né? O Brasil é signatário, né? E isso foi incorporado já na nossa Constituição estadual. E é muito importante que os servidores públicos sejam os responsáveis, né, pelo sistema prisional e no tratamento com os presos. Por isso que nós nos manifestamos totalmente contra a privatização dos presídios no estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Procurar também ser rápido. Em relação à fala do senhor governador, eu repito que preciso conversar com ele para saber qual é a intenção. O fato dele não ter citado a categoria não significa que não vai conceder reajuste, não quer dizer isso. Preciso conversar com ele. Ele anunciou quinta, viajou sexta e está fora ainda buscando investimentos para o estado de São Paulo, na China. Quando ele voltar, conversaremos sobre isso e me comprometo a dar o retorno sem qualquer tipo de problema. Condições funcionais, equipamentos, de fato, não é da maneira como gostaríamos. Nosso trabalho é incessante na medida de buscar oferecer as melhores condições possíveis aos nossos funcionários. Veja que o Estado passa por um saneamento orçamentário, porque até hoje o governo precisa fazer alguns ajustes para poder equilibrar a conta. Então, a saúde financeira do Estado não nos permite contemplar todos os funcionários públicos, em geral, saúde, educação, habitação, transporte, segurança, da maneira como eles merecem. É preciso uma responsabilidade muito grande nesse sentido, mas, repito, estamos trabalhando para que o governo tenha efetivamente condições de mostrar o quanto tem apreço por seus servidores. Chamada de candidato, fala-se muito em defasagem exagerada. A defasagem de AEVP é 1,4%, que significa 89 profissionais. Defasagem de ASP, 10,5%. Dá 2.500, alguma coisa assim, para um universo de 25, 26 mil profissionais. O que tem defasagem grande são os profissionais da atividade meio. Isso tem, mas... eu falei, está em cima da minha mesa o pacote fechado com a guia de remessa para eu tratar no governo a possibilidade de nomeação de 416 candidatos de diversas áreas para suprir essa defasagem. São importantes? Naturalmente são importantes, mas aqueles que sustentam o sistema, que oferece condição de trabalho, de segurança e disciplina, que são os ASPs e os AEVPs, que tem um contato direto com o encarcerado, a defasagem dessas duas carreiras não é grande a ponto de a gente correr para a imprensa e falar que falta 25%, 30%. Não falta. Falta 1,4% de EVP, 10,5% de ASP. E, naturalmente, as regras de Mandela, que o senhor citou, a Constituição Estadual contempla isso, mas eu volto a afirmar, artigo 83A, artigo 83B da Lei de Execuções. Está previsto lá o que pode ser delegado ao particular, o que não pode. Está muito claro também, deputado. Não vamos conceder nada que tenha vinculado ao poder de polícia da administração pública. Tudo aquilo que estiver vinculado ao poder de polícia do Estado permanecerá nas mãos do Estado. Quero registrar aqui também a presença da deputada Érica. Quero agradecer os deputados que ficaram aqui até o final, respeitando o nosso convidado. Quero agradecer o senhor secretário, respondeu a sua paciência a todos, sem exceção, todos perguntaram, tudo quiseram, repetidamente algumas perguntas, mas o que valeu é que todos saíram satisfeitos,
Todos os deputados aqui viram que o senhor, qualquer hora o senhor atende eles, todo mundo aqui só falou bem, não tem problema nenhum. E o senhor ganhou por pouco tempo, quer dizer, o general ficou mais tempo que o senhor. E olha... Dá para fazer mais uma pergunta para passar o general? Deixa eu passar o general. E olha a patente, hein? Depois você vai ficar preso lá, hein? Então, queria agradecer a todos. Deputados, obrigado por todos por ficarem aqui até o final junto com a gente. Secretário, acho que o senhor deu uma aula aqui, todo mundo está satisfeito e nada mais havendo a tratar, agradeço aos deputados presentes, está encerrada essa reunião. Chega que eu não aguento mais.